Então, hoje eu vou dar essa aula sobre curvaturas, tá? Seguindo o livro do Manfredo, mais uma vez. Bom, eu recomendo que vocês comecem lendo, tá certo? A introdução, porque o Manfredo faz uma justificativa muito bonita lá. Como é que esse conceito de curvatura de uma variedade surgiu, tá certo? Qual é a ideia, né? A ideia por trás é o chamado teorema Gresham de Gauss. Ou seja, que a curvatura de uma superfície depende só da métrica. Então foi isso que dessa maneira que o Riemann introduziu o conceito de curvatura, tá certo? Só que a maneira como a gente apresenta hoje no curso não é a maneira exata que o Riemann introduziu, é meio que, ou seja, as ideias foram sendo amadurecidas ao longo do tempo e até chegar nessa formalização. Isso demorou décadas, tá certo? Então, só que essa é a maneira mais rápida. Então, por isso que é a maneira que a gente segue hoje, tá? E eu vou tentar ser rápido também nessa aula. Vamos lá. Então, o primeiro objeto que a gente vai definir vai ser um chamado operador curvatura, tá? Bom, estou na variedade riemanniana. A variedade riemanniana, a gente já viu que ela ganha, né, garante a existência de uma conexão, tá? Conexão riemanniana. E a gente vai estudar essencialmente o comportamento de campos, tá certo? Então, a gente vai denotar dessa forma daqui o conjunto dos campos da variedade M, tá? E campos para a gente, como sempre, serão suaves. Então, dados dois campos de vetores, nós definimos o operador curvatura, ou a curvatura simplesmente, de M, tá? Para esse par de campos, como sendo uma aplicação, certo? Ou seja, uma função, que está definida de novo, que leva campos em campos. De que forma? Dessa maneira que está aqui. E o que é que está escrito aqui essencialmente? Essencialmente, isso aqui, exceto pelo último termo, para ficar claro já já o porquê dele, mas aqui, que o que é que a gente está fazendo? Você está derivando o campo Z, tá certo? Esse Z aqui, em relação a X, em relação a Y, na derivada que faz sentido, derivada covariante. Tudo isso aqui faz sentido, né? Você pegar o campo Z e derivar covariantemente é um campo. Então faz sentido você derivar esse campo novamente, tá certo? É isso que a gente faz. Só que aí você faz, ou seja, no fundo, você está olhando aqui é a comutatividade da derivada, entendeu? E isso aqui é uma, digamos assim, é uma correção. Tem outra maneira de escrever, tá certo? Mas o cochete é derivado em relação ao cochete é uma correção importante. Na verdade, é para transformar isso aqui de fato, num que a gente chama de tensor, um operador linear. Tá certo? Mas, ou seja, o importante é isso. Ó. Isso aqui, no fundo, está medindo o quanto. Observe o seguinte, tá? Que esse objeto depende da variedade, a conexão. Tá certo? Os campos dependem só da estrutura diferenciável. Então, tá lá, estão os campos lá definidos, né? Então, isso aqui é um espaço vetorial de dimensão infinita na variedade. Tá? Existem vários campos, tá certo? E aí, se você escolher três campos arbitrários, você faz essa conta daqui. O que é? Esse objeto, naturalmente, é um campo, tá? Mas no fundo, ou seja, a geometria quer saber se o resultado, será se isso aqui é um campo novo, será se isso aqui é zero, entendeu? No fundo, está medindo o quanto a derivada é comutativa, certo? Para a gente olhar dessa forma, né, essa maneira de dizer que o quanto ela é comutativa, a gente começa com o exemplo do espaço euclidiano, tá certo? Então, os campos são simplesmente aplicações diferenciáveis do Rn no Rn. A derivada é a derivada normal, usual, digamos assim, tá certo? A gente já viu que, nesse caso, o cochete é zero, de forma que o tensor vai ter só esses dois termos, tá certo? O último é zero. E o que é a derivada? Né? Se você escrever o campo Z, por exemplo, assim, isso aqui está dizendo o seguinte, né? Que Z de um certo ponto P é uma função do ponto P até a enésima função do ponto P, tá certo? São funções assim. Que são as coordenadas do campo, então são funções também. Então, derivada covariante não é nada mais, nada menos do que as derivadas direcionais. Entendeu? Derivar Z covariantemente em relação a X, né, no espaço euclidiano, em relação à conexão euclidiana,
não é nada mais do que você derivar a cada coordenada em relação a x. Tá certo? X é um campo, né? Então, isso aqui faz sentido, derivada direcional. Então, depois disso, se você deriva novamente, vai ser simplesmente isso aqui. Certo? Só que no Rn, funções de classe C2 em diante, as derivadas comutam, tá? Então, o que está aqui, eu simplesmente vou trocar a ordem das derivadas, certo? Então, aí eu não quis escrever mais, mas o que está escrito aqui é essa derivada na ordem ao contrário. Muito bem, então, esse termo é igual a esse e o último é zero. Então, como tem um sinal menos, o resultado aqui, o tensor curvatura para quaisquer campos, ele é identicamente zero no espaço euclidiano, tá? Aliás, uma observação que eu já devia ter feito, tá? E o Manfredo coloca isso no livro também, né? Alguns autores definem o tensor curvatura ao contrário, com sinal, ou seja, menos aqui, mais aqui e menos aqui, tá certo? Bom, mas assim, o Manfredo não é o único que faz isso não, mas é o principal, talvez. Certo? Ou seja, a gente vai ver que esse sinal ele não vai mudar, por exemplo, a curvatura do espaço hiperbólico ou a curvatura da esfera, entendeu? Tá certo? A seccional não muda. A gente vai ver isso depois. Certo? Ok. Então, alguns autores escrevem isso aqui com um sinal contrário. É bom a gente ter isso em mente. Eventualmente, algumas coisas mudam, então é bom ter isso em mente. Talvez seja por causa da definição da curvatura. Ok. Primeira proposição, essa aula é rápida porque as coisas são muito algébricas, entendeu? São verificações rápidas, não tem... A primeira observação é a seguinte, né? Se vocês lembram aí, o conceito de derivada covariante. A derivada covariante aqui embaixo, se você tem uma função, então ela é, aqui embaixo, ela é linear. Essa função, ela sai daqui e vem para cá. Certo? E enquanto aqui, se a função está multiplicando aqui, ela é uma derivação, você tem que derivá-la, tá certo? Só que o fato de ter esse termo aqui, o último, tá certo? Isso faz com que, vocês podem verificar, que ela é linear. Observe o seguinte, tá? Se você colocar uma função f aqui, multiplicando x, essa função, nessa primeira derivada, ela vem para cá. Quando derivar em relação a y, ela vai ser derivada. Ela vai ser derivada. A função será diferenciável. Será derivada por y. Ok? Esse termo que vai aparecer, ele vai se cancelar. Tá certo? Com o termo daqui. Bom, então, isso é algébrico, eu deixo como exercício. O fato é bom vocês fazerem isso, tá certo? Que ela é bilinear, ou seja, é linear nessa primeira coordenada e é linear nessa segunda coordenada, tá? Na verdade, ela é trilinear. Ela é linear se você olhar, ou seja, fixada. Se você olhar assim, isso é uma aplicação que tem 3 variáveis, tá certo? Cada variável mora nesse espaço aqui, espaço dos campos. Então, ela é linear em cada uma dessas 3, no fundo é isso. Ela é linear em cada uma dessas variáveis, tá certo? Ele Manfredo escreve dessa forma. Então, lá na frente vai chamar isso aqui de trilinear. Tá? Ou seja, linear no sentido que você deixa uma fixada e olha uma combinação linear das outras. E a observação é essa, né? Vocês vão perceber como esse termo aqui ele é importante para garantir essa linearidade, tá? Nessa conta. Bom, em coordenadas, se você olhar os campos coordenados assim, tá certo? A gente já sabe também, fundamental dizer isso, o colchete, ele é zero em campos coordenados, tá? São campos na variedade. Aqui não é mais o espaço euclidiano, é na variedade. Mas os campos, eles vêm do espaço euclidiano. Esses campos, eles são... Tem colchete zero. Né? Colchete dos campos coordenados é zero. Então, isso faz com que, né, a gente possa escrever o tensor em campos coordenados assim. Certo? E daí você pode olhar uma expressão mais geral. Só que a gente vai olhar em coordenadas de outra forma daqui a pouco, tá? Mais interessante. Só para colocar, só para ver, ou seja, escrevendo dessa forma é que a gente entende como a curvatura. Agora eu estou, na verdade, riemanniana qualquer, só que eu estou olhando os campos coordenados, tá? Nesse caso, a parcela com o colchete some, você pode colocar esse campo aqui em evidência. Então, no fundo, a curvatura está olhando o quanto essas derivadas comutam.
certo? Aqui é IJ, aqui é JI. Nesse ponto, assim, serve para a gente olhar dessa forma, tá? Depois a gente vai calcular os termos, a curvatura mesmo, tá? Bom, outro exercício bacana de fazer, algébrico, é que esse operador aqui, ele satisfaz o que a gente chama de primeira identidade de Bianchi, né? É exatamente como a identidade de Jacobi, de fato, segue da identidade de Jacobi, tá? Que você escreve a definição de cada um, usa o fato, atenção, tá? Usa o fato que quando você tem aqui, por exemplo, yx menos xy, isso aqui é o cochete de xy, né? Isso é a simetria da conexão. Estão lembrados? Esse tipo de termo vai aparecer várias vezes. Quando você escrever esses termos, que você vai obter, ou seja, escrever isso aqui e agrupar os termos que aparecem dessa forma, que você vai obter essa identidade aqui, ela é igual à identidade de Jacobi, tá? Para colchetes. E então você obtém um zero. Essa é, no fundo, essa ideia de demonstração, tá? Às vezes eu não gosto não, mas a gente usa essa notação. Bom, quando você pega x, y e z campos, tá certo? Então isso aqui é um campo tangente, né? Então você faz sentido você fazer o produto interno, olhar a métrica riemanniana desse campo com outro campo tangente, tá certo? Para diminuir um pouco a notação, aí às vezes a gente escreve assim. Realmente ajuda, tá? Às vezes cansa escrever só isso. Bom, então essa proposição agora, quando você olha assim, como se fosse agora usando 4 coordenadas, tá? Isso aparece demais, vocês vão ver daqui a pouco isso. Então, você pode verificar que nesse formato, usando 4 vetores, vale essas chamadas aqui simetrias do tensor curvatura, tá? Então, recorda a notação está em cima. O que é que a primeira identidade diz? Se você trocar a ordem dos dois primeiros, tá? O que você obtém é o sinal menos. É a mesma coisa, o valor é o mesmo com o sinal menos. Se você trocar a ordem dos dois últimos, idem, tá? Você obtém só o sinal menos. Agora, se você trocar os dois primeiros com os dois últimos, tá certo? Então, agora mantém, né? XY, ZT, ZT, XY. Aí dá igual, tá? E elas são, essas, digamos, simetrias, você não obtém uma da outra, não. Você pode usar, né? Por exemplo, você vai usar a letra A para provar a letra C, tá? Eu estou deixando também como exercício, só queria fazer uma observação. O Manfredo diz o seguinte, o Manfredo fala assim, para provar o item B, basta mostrar isso aqui. O Manfredo fala. Por quê? Dizer que x, y, z é igual a zero para quaisquer campos x, y, z é equivalente, o Manfredo diz, a mostrar isso aqui, que é o item B, tá? Para quaisquer campos x, y, z, t. Eu não quis provar que é equivalente não, mas quer dizer, esse sentido aqui ele é imediato, tá certo? É só você colocar z igual a t. Aí eu fiz a demonstração desse fato, que é o que ele usa de mão. Então, o que é que o Manfredo faz? O Manfredo prova isso. Provando isso, ele diz que segue isso, tá? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu vou só mostrar que isso implica nisso. Isso implica nisso. Por quê? Como é que você faz isso aí? Isso aparece muito também. Se isso aqui vale para quaisquer 3 campos, você vai aplicar, ele é zero, você aplica para o campo x, y, z mais t, tá? Observe que é dessa forma, ou seja, os dois últimos são iguais. Aí você usa só a linearidade. Okay? Agora você usa que essa propriedade novamente. Se dois se repetem, dá zero. Então, quando você fizer usar a linearidade aqui, tá? Esse com esse, aí vai dar zero. Então, só vai sobrar x, y, z, t. Quando você fizer esse com esse, vai dar zero também, tá? Usando a propriedade. Então, só vai sobrar tz. Então, isso aqui igual a zero significa isso, tá bom? E aí as outras demonstrações vocês olham lá do Manfredo, mas também é algébrico isso. Agora a gente vai exprimir de fato tensor curvatura em coordenadas, tá? Isso é bacana. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que você tem
a conexão, ela se escreve em coordenadas. Aí, os coeficientes da conexão são os símbolos de Christoffel, tá? E aí, dá para escrever a curvatura também. Para isso, a gente pensa assim. Eu só mudei um pouquinho a notação em relação ao Manfredo, tá? Primeiro, a gente vai usar essa notação, é melhor que tem, tá? Chamar os coordenados de xy, xg, xj, xk, etc. Escrever dessa forma é melhor, tá? Então, aqui são os campos coordenados de uma certa parametrização. Então, isso aqui é um campo. Se isso aqui é um campo, na vizinhança, nessa vizinhança parametrizada, esse campo vai se escrever como uma combinação linear dos campos. Aqui é xs, tá? Não ficou muito bem feito, mas é xs aqui. A combinação linear, estou somando em S, tá certo? Então, esses coeficientes, né, variam com S, e tem o IJK, que são esses índices daqui, né? Para cada IJK vai ter algum coeficiente aqui que a gente vai representar, né? Depende dos campos, portanto, a gente coloca esses índices para representar aqui, depende desses campos. E um índice que está somando aqui, que está variando, tá? Muito bem. Por outro lado, a gente pode calcular, como eu disse a vocês, escrevendo, né? Primeiro, que em coordenada, a parte do colchete some, tá? Segundo, a gente usa a definição lá das conexões, tá? Por exemplo, o que é a conexão xk em relação a xy? Então, vai dar só esse termo aqui, dá esse termo aqui, né? Eu posso escrever isso como sendo a combinação linear dos campos, e aí os símbolos de Christoffel vão aparecer justamente o IK, tá? O gama, IK, o L que está somando, tá? Esse L está somando. Segunda parcela, idem, tá? Então, eu estou derivando só fazendo a primeira derivada. Então, usando agora a definição da derivada covariante em coordenadas também, onde aparece os símbolos de Christoffel. Então, aqui é o índice JK, então aparece gama JKL somando, tá? Beleza, não fiz nada. O que é que eu faço agora? Bom, né? Aqui eu não fiz nada. Só usei o fato de que a conexão ela é linear para a soma. Então, coloquei o somatório fora das duas, tá certo? Só fiz isso. Estou fazendo mais devagar que o Manfredo, né? Aqui, agora sim, aqui a conexão ela é uma derivação, tá? Observe que os símbolos de Christoffel são funções, tá certo? São funções. Então, você vai ter que, aqui vai aplicar a derivação, a regra do produto, né? Então, vai ser, eu só fiz colocar o somatório em L, aí eu fiz essa soma daqui, tá? Fiz devagar novamente. Então, vai ser a derivada desse coeficiente em relação a xj, tá aqui, multiplicado por xl, tá? Mais o somatório, né? O somatório tá fora. Mais o coeficiente tá aqui, vezes a derivada de xl em relação a xj. O segundo termo é exatamente análogo, tá? Regra do produto. Esse aqui eu não faço nada, já tá. Agora aqui eu vou usar os símbolos de Christoffel novamente, entendeu? Essa igualdade aqui, ó. Eu tinha esquecido, ficou meio apertadinho porque eu esqueci na primeira versão, tá? Mas o que é que eu faço agora? Repito esse termo, tá aqui. Tá aqui. E aqui, nesse termo, eu vou usar a definição novamente, tá? Então vai aparecer o símbolo de Christoffel, JL, e eu escrevo aqui em relação aos campos, estou chamando de XS. Então vai aparecer o símbolo de Christoffel aqui, gama, JLS, onde o S eu estou somando, tá? E aqui a mesma coisa. Então essa parcela aqui, fazendo a mesma coisa ali, tá certo? Beleza. O que é que eu faço agora? Eu igualo as coisas, né? Escrevi isso aqui como essa soma daqui. Então, ou seja, no fundo, o que eu estou querendo deixar quem são esses coeficientes em termos de símbolo de Christoffel, tá? Então, igualando, né? Escrevi de duas formas o mesmo objeto, tá? Assim como a combinação linear dos campos e assim usando os símbolos de Christoffel. Observe que aparecem as derivadas dele. Então, igualando dá isso aqui, tá? Essa coisa feia. Coloquei o somatório em S em evidência e os campos XS em evidência. Ora, esses campos são linearmente independentes, tá certo? Então, isso significa, né, que esses coeficientes são iguais. Então, ou seja, o coeficiente RIJKS
é igual ao que está aqui dentro. Tá? Para ficar igual ao Manfredo, eu escrevi na ordem que ele colocou lá. Então, tem essa parcela daqui, aí vai ser, bom, essa diferença dos produtos dos símbolos de Cristóforo, mais esses dois termos que envolvem as derivadas dos símbolos de Cristóforo, tá? Aqui tenho uma soma em S, aqui, perdão, uma soma em L, e aqui não tem. Bom, o que eu queria enfatizar é que os símbolos de Cristóforo, por sua vez, quem lembra? Quem é IJK? Lembra? É um meio, ou é menos um meio? Um meio, somatório, sei lá, em M, estão lembrados? J, por exemplo, K, não, G, J, K, ponto e vírgula, M, eu acho, mais G, I, K, JKI, meu professor. JKI. Bom, mas aqui você pode comutar. Não, a M, primeira, né? É menos o G, M, não. I, J, sei lá, M, uma coisa assim, né? Mais ou menos isso. G, M, K. O que eu quero, enfim, eu posso estar errado aqui, mas o que eu quero enfatizar é que os símbolos de Cristóforo dependem de uma derivada da métrica, entendeu? Aparece a derivada derivada dos coeficientes da métrica, as derivadas do G e J. E no tensor curvatura aparece a derivada deles, tá certo? Ou seja, é possível você escrever isso aqui, abrir mais, né? Substituir esses termos e esses aqui derivar, tá certo? E vai ter uma expressão, e você vai ter aqui uma expressão gigante envolvendo G e J e suas derivadas. Até duas derivadas, tá claro? Ou seja, a curvatura ela depende de duas derivadas geométricas, grosso modo é isso, tá certo? Tem alguns autores que têm uma maneira que você escreve tensor curvatura como sendo essencialmente um certo laplaciano da métrica, grosso modo também. Uma maneira de ver, tá certo? Essa é a ideia. A ideia é que a curvatura aparece com a derivada segunda da métrica. A gente pode escrever também, né? Olha isso aqui, fazer o produto térmico com o campo XL. Aí você escreve, a gente escreveu isso aqui como sendo essa soma aqui, né? RIJKS vezes S. E aí esse produto térmico aqui é justamente a métrica, tá certo? G, o índice SL. E aí essa soma daqui, ou isso aqui, você representa como pela nova função, uma nova função, que é essa função aqui. RIJKL, tá? Todo mundo embaixo. RIJKL. Isso é uma função. Dados esses campos coordenados, quando você calcula isso aqui, vai dar uma função, que depende de todos esses campos, ou seja, dos 4 índices. Escrevendo dessa forma, aquelas simetrias podem ser reescritas assim, tá? Ainda faltou um aqui. A primeira é a identidade de Bianchi, você deixa o último constante e faz essa permutação cíclica dos três primeiros, tá? Essa daqui seria a terceira, ou seja, eu troquei a ordem dos dois últimos, aí muda o sinal. Você pode trocar a ordem dos dois primeiros, também muda o sinal. E ainda, que eu esqueci, foi que você pode trocar a ordem assim, né? IJKL é igual ao RKLIJ. Né? Trocar os dois primeiros pelos dois últimos. São as simetrias da métrica. Ok? Beleza. Ok, então... Agora eu vou falar de curvatura seccional. Que no fundo é a ideia que está no original do Riemann, tá certo? A ideia é você olhar um plano no espaço tangente, projetar esse plano pela exponencial na sua variedade, então isso dá uma superfície, né? Pelo menos na vizinhança do ponto ali, isso é suave, né? Que a exponencial não deixa o local. Então essa superfície ela tem uma curvatura, tá certo? E que é intrínseca, né? Então vai ser a curvatura na direção daquele plano, digamos assim. O plano que gera a superfície, tá? Mas na prática a gente faz assim. Primeiro a gente usa
lembra disso aqui, tá certo? Esse número daqui, dado os dois vetores no espaço tangente, você calcula isso aqui, o espaço tangente tem o produto interno, né? Portanto, tem a norma, certo? Isso aqui é a área do paralelogramo gerado pelos dois vetores, né? Se eles forem LI, é um paralelogramo bonitinho. Se eles forem LD, isso aqui dá zero. Tá certo? Então, mas genericamente, embora isso aqui tenha dimensão n, esses dois vetores determinam um plano, x e y determinam um plano e também um paralelogramo, tá? Esse número daqui vai ser representado dessa forma, clássico, é a área desse paralelogramo, tá? Então, dado um plano, ou seja, um subespaço de dimensão 2 do espaço tangente, sigma, vamos chamar de sigma, sigma tem a ver assim com esse S de seccional, tá certo? A curvatura seccional de M no ponto P, observe que isso aqui é um plano, sigma é um plano, ou seja, um subespaço de dimensão 2 em TPM, tá? Então, a curvatura seccional de M no ponto P, na direção de sigma, é definida como sendo esse número daqui, tá? Isso aqui é um número que pertence aos reais. Tá claro? Ou seja, quando você calcula, estou calculando tudo isso aqui no ponto P. A Manfredo faz uma observação. Não? A definição de tensor da gente só depende dos valores dos tensores no ponto que você está calculando, tá? Diferentemente da derivada covariante. Muito bem. Então, aí tem essa normalização. Você pega dois... Então, dado um plano, você toma dois vetores LI, ou seja, uma base do plano. Pega dois vetores LI, x e y. Calcula aqui o R de xy, tá certo? Faz sentido. Tá bom? E divide por essa área daqui. Tá? Essa normalização faz com que esse objeto não dependa da base escolhida. Se você escolher quaisquer dois outros vetores LI, né? E substituir, vai dar o mesmo valor, tá certo? Então, isso deixa a curvatura bem definida, ou seja, ela não depende da base, depende só do plano, tá certo? Depende só do plano. Na prática, a gente tenta, para muitas contas, considerar uma base ortonormal, de forma que isso aqui é 1, entendeu? E a gente calcula só isso aqui. Como não depende dos vetores que você escolhe, a gente pode escolher dessa forma. Muitas vezes faremos isso, tá certo? Mas essa é a definição de curvatura seccional. O significado geométrico é esse que eu falei, embora isso aqui não justifique ainda, tá certo? É a curvatura, isso coincide com a curvatura da... Aqui vai ter o plano, chamado de sigma, aqui tem a sua variedade M. A aplicação exponencial vai levar sigma aqui numa superfíciezinha. E então essa superfície ela tem uma curvatura intrínseca aqui, que é o número real, a curvatura gaussiana dela, tá certo? Pronto, é esse número aí. Agora, para a variedade, você tem, né? Em cada ponto, você tem milhares de planos. Então, você tem que olhar, depende do plano que você olha, tá? Então, essa é a definição. E é muito boa essa definição, by the way, porque no sentido de que, se você conhece a curvatura seccional, por exemplo, num ponto, você conhece a curvatura seccional para todos os planos, em particular, você obtém o valor do tensor curvatura. Tá certo? No seguinte sentido, isso aqui é abstrato também, ou algébrico, se vocês preferirem, tá? A situação é a seguinte, é super abstrato. Se você tem um espaço vetorial com produto interno, como é o caso do espaço tangente, tá certo? Aí suponho que eu tenho duas aplicações assim, R e RT, são trilineares. Elas satisfazem a primeira identidade de Bianchi e as simetrias do tensor curvatura. Ou seja, o tensor curvatura está aí, nesse caso, né? Satisfaz isso. Dados esses dois objetos, e dois vetores LI, você pode definir esses dois outros objetos, que seriam entre aspas, as curvaturas seccionais correspondentes a essas aplicações, R e RT, tá certo? Exatamente as curvaturas seccionais, tá certo? Correspondentes. Bom, aí a proposição é a seguinte: se para todo plano sigma
as curvaturas seccionais coincidem, então os tensores ou as aplicações também coincidem, tá? Em outras palavras, é o seguinte, a gente quer provar, o tensor tem ordem 3, mas você pode tomar o produto teste e fazer assim, né? Olhar como de ordem 4. Então, o que a gente quer mostrar é isso aqui, tá? Que para essas aplicações R e RTU, vale isso aqui. R de x, y, z, t é igual a RTU de x, y, z, t para quaisquer campos x, y, z, t. E a nossa hipótese, a hipótese da curvatura seccional, como isso aqui pode cancelar, né? O denominador pode cancelar. A hipótese está dizendo essencialmente é isso aqui. Que no caso de x, y, x, y, dá igualdade. Ou seja, R de x, y, x, y é igual a RT de x, y, x, y. Então, em suma, usando isso, que vale para todo o campo x, y, a gente vai ter que verificar isso, tá? Mais ou menos a ideia segue a ideia da prova da simetria do tensor curvatura, né? Ou seja, você vai, já que vale essa igualdade sempre que você tem, digamos assim, esse campo igual a esse campo igual a esse, aí você aplica dessa forma. Por exemplo, usando esse fato, em particular, vale isso aqui, ó. Você pode colocar no lugar do x, você vai colocar x mais z, tá? Então vale a igualdade. Aí você desenvolve, tá? Usando a linearidade, você obtém, usando a linearidade aqui, vai ter a primeira parte. E a segunda é análoga com RT. Jesus. Só uma observação, o Manfredo, nessa conta, ele tá usando aquela notação, assim, x, y, z, t. Fica bem mais fácil, tá? Ok, então, repetindo a ideia, né? Vale aqui, sempre que você tem x, y, vale a igualdade. Aí eu apliquei para x mais z, x mais z. Beleza? Desenvolvi, usei a linearidade, cheguei aqui. Ora, mas esse termo é igual a esse, né? Porque aqui é x, y, x, y. X, y, x, y. Então esses termos são iguais, cancela. E os últimos também, tá? Z, y, z, y, z, y, z, y, cancela. Conclusão, os do meio são iguais, tá? Então a gente aprovou uma parte. A gente aprovou que se isso aqui vale para todo x, y, então vale isso aqui para todo x, y, z, ó. R de x, y, z, y é igual a RT de x, y, z, y. Já foi um avanço, tá certo? Aí, de novo, em particular, você pode aplicar no caso em que o y coloca y mais t. Desenvolve novamente. Aí eu já pulei aqui um pouco. Usa, tá certo? Ou seja, aqui é só linearidade. Peguei aqui y mais t, usei a linearidade aqui. Na primeira igualdade aí. Isso aqui você pode escrever dessa forma daqui. Ou seja, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Aqui tá lá, ó, x, y, digamos, x, y, assim, x, y, z, t, e aqui vai ter quem? Vamos lá, x, t, z, y. Por quê? Atenção, aqui eu estou usando o seguinte fato, tá? Quando eu estou usando esse fato aqui, R de X, um dos termos que vai aparecer vai ser esse aqui, ó. Vai aparecer isso aqui, R. Nessa distribuição vai aparecer R de X, Y, tá? Vai aparecer, por exemplo, R de X, Y. Vai aparecer esse aqui, né? Sim, R de X, Y vai aparecer Z, Y. Concordam? Então você tem X, Y, Z, Y.
Então, você tem ZY. Enfim, vocês chegam nessa igualdade aqui. Tá? Bom, vocês verificam isso, tá ok? Agora, o que é que a gente faz? Eu estou passando essa parcela daqui para o primeiro membro, tá ok? Então, ela fica com menos. Agora, o que é que vai sobrar? Essa parcela daqui, eu passo para o segundo membro, tá? Ela ficaria com sinal menos. Só que aí você troca a ordem. Aí ele troca a ordem duas vezes aqui, ó. Então, essa parcela vai virar essa, tá? Como é que ela chega aqui? Você troca a ordem, coloca o xt no final, tá certo? Então aqui ficaria zy, e depois ele troca a ordem de z com y, ou seja, você passou, ficou com sinal menos, trocou a ordem de z com y, ficou mais, tá certo? Então é assim que chega aqui, né? E nessa daqui também, tá certo? Ou seja, desculpa, aqui faltou um tipo, tá? Então passou o xt para o segundo, trocou a ordem, né, dos dois últimos com os dois primeiros, isso mantém o sinal, e depois trocou a ordem dos dois primeiros, e aí mudou o sinal, chegou dessa forma, tá? Bom, uma vez nessa igualdade aqui, deixa eu também como exercício, vocês aplicam a identidade de Bianchi, tá? E três vezes, e verificam que vale isso aqui, dando zero, tá certo? Mas olha, isso é exatamente o que a gente queria agora. Cancela esse 3, então R de x, y, z, t é igual a R tio de x, y, z, t. Tá? Enfim, outra demonstração algébrica. Bom, era isso. Essa primeira parte da aula de curvatura, tá certo? Aí na próxima aula, eu dou continuidade e termino esse capítulo, tá bom? Passo agora uma lista de exercícios para vocês.